Olá, amados, tudo bem com vocês? Hoje, segundo a Crônicas, capítulo 12, Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: Ó Senhor, é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão lugar deles escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá, a amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. E os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? E houve então guerras entre Roboão e Jeroboão todos os dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo a Crônicas, capítulo 13, Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar em Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos eles homens corajosos. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse-me: Ouve-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e aos seus filhos por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o Senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, e não lhes podia resistir. Agora, julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão? E tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses?
Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que vem e consagre-se com um novilho e 7 carneiros logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, ó Senhor, Ele é o nosso Deus e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou e eis que tinha que pelejar por diante e por detrás, então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocavam as trombetas. E os homens de Judá gritavam, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus o entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades, a Betel com os lugares da sua jurisdição, a Josana com os lugares da sua jurisdição e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. E os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. 1 Crônicas, capítulo 14, Asa reina. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz durante 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, porquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Vitórias sobre os etíopes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de uma nenhuma força, ajuda-nos.
Pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra essa multidão, Senhor. Tu és nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Segundo a Crônicas, capítulo 15, Asa renova a aliança do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, eles o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Obed, chorou, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra e de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinha passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor os despojos que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o coração, com toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem quanto mulher. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com trombetas e cornetas. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo, a Aserá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.